Boa noite, paz, irmãos. Deus abençoe. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço toda a liderança, meus amigos, pastores queridos dessa casa. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu venho da Igreja Batista Atitude, do Rio de Janeiro, e trago um abraço carinhoso para todos aqui. Espero somar nessa construção, na pré-conferência, preparando algo para que o Senhor continue fazendo o que está no coração dele. Eu trago uma palavra que está em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1, a versão que eu leio aqui é a NVI. Hoje eu conversava com o pastor Marco. Certa vez eu vim aqui para conversarmos sobre células. Foi tão legal. Eu falei com ele, e aí, como que estão as coisas? Acho que de lá para cá multiplicaram, né, os números. Glória a Deus, vocês são demais. Glória a Deus. Que o Senhor continue alargando a tenda de vocês. Né? E quando passarem no Rio, nos procurem. O convite é verdadeiro. Teve um irmão daqui, esqueci o nome dele, cadê ele? Foi lá no Rio, cadê? Você, Hélio e Daniel, foi legal, não foi? Nós recebemos vocês bem lá na Atitude, então podem ir que vocês vão ser bem tratados lá, tá bom? Tenho certeza. E vocês são incríveis, incríveis, incríveis. Eu passei lá na fábrica da Garota hoje com o pastor Marco, que a minha esposa pediu, né? Aí compramos um monte de chocolate, mas não estou comendo chocolate, aquele famoso ditado, né? Dormindo com o inimigo. A sacola de chocolate do meu lado e eu não estou comendo. Mas eles vão aproveitar. Então vamos ler, amigos. Está escrito. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximando-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Nós honramos a tua presença. Nós validamos o ministério do teu Espírito Santo. E pedimos que o Senhor continue falando conosco. Que não haja nenhum tipo de impedimento para isso, Pai. Que possamos chegar exatamente onde o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de pensar nos próximos passos. Eu gosto de pensar nos próximos atos. Eu particularmente gosto de estratégias. Gosto de pensar o todo, gosto de pensar além do agora. Eu gosto de projetar situações, gosto de desenhar coisas mirabolantes. Particularmente, eu tenho buscado ir mais fundo. Particularmente, eu tenho buscado atingir um novo nível. Particularmente, eu tenho buscado pisar em um lugar onde eu ainda não pisei. E à medida que isso vai acontecendo, algumas coisas precisam ser reavaliadas. Algumas coisas precisam ser reorganizadas. E algumas coisas vêm à tona também. Quando eu começo a chegar mais perto de algo que Deus me prometeu, existe uma glória tão intensa que o que é nosso começa a ser desnecessário nesse caminho. Os nossos rótulos, nossas conquistas e etc. À medida que nos aproximamos dessa glória, eles vão, de certa forma, perdendo o valor que nós conferimos a eles. E nós começamos a entender e conseguimos entender que o que Deus tem para nós é Ele. Independente do que eu tenha projetado no meu coração, dos planos, das metas,
e dos objetivos, o que ele tem é ele. E o que ele é não é afetado pelo que eu quero que ele seja. Então, para ter quem ele é, eu preciso conhecê-lo. E quanto mais eu o conheço, mais eu sei que eu preciso dele. Mas eu sei que sem ele eu não posso ser nada que ele quer que eu seja. Então, Jesus está aqui agora entregando um tesouro. O Sermão do Monte, ou o Grande Sermão, ou o Sermão da Montanha, é um tesouro. Se você está aqui nessa noite, e você ainda não é um cristão confesso, se você for inteligente, você aplica as bem-aventuranças na sua vida. Se você for minimamente inteligente, você já consegue perceber que aqui existem tesouros, aqui existem pérolas, aqui existem alimentos que nutrem de uma forma muito especial. Então Jesus está entregando um tesouro, e quando eu percebo que eu estou perto de um tesouro, meu comportamento muda. Porque o tesouro é diferente do lixo, o diamante é diferente da lata, o reino é diferente da rua. Então, à medida que eu percebo que eu estou mais perto dele, à medida que eu percebo que ele tem algo, o meu comportamento muda. A minha percepção do mundo muda, é alterada. O meu coração começa a bater numa outra voltagem, o meu espírito necessita de algo mais. Geralmente são em momentos assim que nós jejuamos, oramos, nos consagramos e entregamos mais do que entregaríamos naturalmente. Então, diante desse tesouro, eu preciso ter um comportamento. Diante desse tesouro, eu preciso ter um comprometimento. Diante desse tesouro, eu preciso viver diferente. Então, o que Jesus está sugerindo, não obrigando, é que as pessoas se reavaliem. Que exista uma reavaliação. Por que uma reavaliação? Porque a avaliação até o momento era a partir da ótica humana. Era a partir da visão carnal, era a partir da visão competitiva, era a partir da visão judaica, era a partir da perseguição do romano, era a partir do helenismo. E Jesus está dizendo, eu preciso que a partir de agora, a avaliação, ela tenha início em outro lugar, e eu sou esse lugar. De forma clara, o que Jesus está dizendo é o seguinte, até agora vocês se avaliam a partir do outro, até agora vocês se avaliam a partir de César, até agora vocês se avaliam a partir das posses, mas a partir de agora vocês precisam permitir que a avaliação seja a partir de mim. Porque eu sou o padrão ao qual de agora em diante vocês vão seguir, e isso muda tudo. O John Stott, um teólogo muito conhecido, ele tem um livro em cima do Sermão do Monte, que se chama Contra a Cultura. E por que é contra a cultura? Porque o cristão, naturalmente, ele é um agente contracultural. E eu vou te explicar, isso não tem a ver com rebeldia. O chamado ao evangelho não é um chamado a manifestos anárquicos, ou rebeldes, ou qualquer outra coisa. É um convite a caminhar em uma direção contrária que o mundo caminha. Então, se a cultura do mundo é prostituição, eu sou contra. Se a cultura do mundo é droga, eu sou contra. Se a cultura do mundo é aborto, eu sou contra. Se a cultura do mundo é bebedeira, eu sou contra. Se a cultura do mundo é gastação, eu sou contra. Então, se eu sou um cristão de verdade, eu sou contra a cultura. Nós precisamos ser contra a cultura. Ser muito amigo do mundo significa não ser amigo de Deus. Então, à medida que eu me aproximo desse tesouro, eu me distancio da lama, eu me distancio do lixo, eu me distancio do que não presta, e valorizo o que transforma, valorizo o que regenera, valorizo o que eu preciso. E é exatamente o que Jesus chama de pão nosso de cada dia, porque ninguém vive sem pão. Então, diante disso, o próximo level, os próximos levels, o próximo nível, os próximos níveis, para que sejam alcançados, primeiro eu preciso destravar algo.
E é sobre isso que Jesus está falando. Porque ele começa tocando onde dói, para depois começar a falar, olha, primeiro vocês precisam disso, para depois vocês receberem a terra como herança, para depois vocês serem satisfeitos, para depois vocês terem misericórdia, para depois ver a minha face, para depois ser chamado filho de Deus, para depois ter parte no meu reino. Primeiro vocês precisam se esvaziar de algo que os impede de ser como eu sou. Não é simples, mas é necessário. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, para obter misericórdia, primeiro você tem que entender que você é pecador e que necessita de algo que ninguém pode te dar, só eu, isso é misericórdia. Para ver a minha face, você precisa abrir os teus olhos, ou seja, antes de qualquer outra coisa, alguns lacres precisam ser rompidos, e alguns lacres Deus quer romper nessa noite na nossa vida para que o próximo nível seja alcançado. É vontade de Deus nos levar mais fundo, é vontade de Deus revelar coisas inéditas, é vontade de Deus sussurrar palavras que nós não conhecemos ainda. E diante disso, ele começa a falar com uma multidão sedenta por bênçãos. Jesus estava ali dizendo que eles seriam abençoados, mas antes eles precisavam se ver como pessoas que não têm nada. Jesus começou a entender que as pessoas procuravam ele para ter o quê? Comida, para ter o quê? Bênção, para ter o quê? Reconhecimento. E Jesus falou, olha, para ficar perto de mim, é melhor você estar com as mãos vazias. Para continuar andando comigo, entenda que eu não tenho onde colocar minha cabeça para dormir. Aqui nós dependemos do que Deus manda todo dia. Aqui nós não acumulamos, nós entregamos ao ponto de chegar ao poço de Samaria sem nada e pedir água para uma mulher. Aqui nós entregamos tudo, não acumulamos nada. Aqui nós repartimos e estamos à disposição de Deus. Ou seja, aqui quem dá a regra não somos nós. Aqui existe alguém que supre, e aqui nós confiamos que Ele vai suprir, independente do que seja. Então, em um lugar onde o sonho de muitos era acumular, ter muito dinheiro, comprar uma terra, deixar uma terra para os filhos, comprar um campo para sepultar a família, Jesus começa abrindo o caminho das bênçãos, ou seja, começa indicando um novo nível, desarmando todos os sonhos que são projetados para a carne. Jesus começa desarmando, começa desatando esses nós que apontam para nós mesmos. Jesus fala assim, olha, eu tenho algo para você, mas enquanto você for o centro, nada. Eu tenho algo para você, mas enquanto for a sua barriga que dita os seus passos, não tem jeito. Eu tenho algo para você, mas enquanto não depender de mim, não tem como. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira bem-aventurança. É o primeiro passo para uma vida de prosperidade espiritual. Não é fácil. Não é fácil ouvir assim, bem-aventurados os pobres em espírito. No mundo onde está todo mundo falando o contrário, no mundo onde está todo mundo propondo o contrário, no mundo onde todo mundo quer o contrário, no mundo onde nós nos apresentamos pelo que conquistamos, não pelo que despejamos, no mundo onde o que temos vale mais do que o que entregamos, e entender que bem-aventurados são os pobres em espíritos é contracultural. Aceitar que com as mãos vazias eu faço mais com a ajuda de Deus do que com as mãos cheias sem Deus, só quem tem um encontro com Deus consegue entender. Aceitar que com as mãos vazias eu vou mais longe se Deus segura na minha mão do que com o que eu acumulo com as minhas próprias mãos, isso só vem depois de algo que nós chamamos de esclarecimento.
Sem esclarecimento é difícil entender aonde eu estou. E é por isso que Jesus começa esclarecendo as coisas, porque de nada vale ouvir o Evangelho, gostar do Evangelho e não ser esclarecido pelo Evangelho. Foi o que o eunuco disse, falou assim, como eu vou entender se ninguém me explica? E Jesus está começando dizendo assim, olha, eu primeiro toco o coração, ou seja, primeiro tem a revelação, depois tem a resposta. A resposta é nossa. Nós devemos uma resposta à revelação de Deus. A revelação dele é real, é palpável, nós sentimos aqui. Agora, qual a nossa resposta? Que seja de esclarecimento, que seja de arrependimento, que seja de conversão ou de reconciliação. É necessário uma resposta para a revelação. E a resposta que Cristo está exigindo dessa turma é uma resposta de desapego, é uma resposta de confiança, é uma resposta de gratidão, é uma resposta que, com certeza, está desconectada dos saberes do mundo. Nunca esqueça isso. Diante da revelação, eu devo uma resposta. Porque a revelação é de Deus. A resposta é nossa. A resposta é nossa. Se ele move as águas e eu fico parado, ele se revelou. A minha resposta foi ficar parado. Se ele vem e toma a igreja, ele se revelou. Se eu não me permitir viver aquilo, fiquei com o coração endurecido, é a minha resposta. Isso responde muito do que alguns dizem. Parece que todo mundo sente, menos eu. Tem muito a ver com a nossa resposta. Porque a revelação é para todos. A resposta é nossa. E Jesus está falando para todos e exige uma resposta de cada um. Qual resposta seria essa? Não faz um apelo, nenhum convite à pobreza. Não existe aqui um voto de pobreza. Um voto agostiniano, por exemplo. Franciscano, perdão. Onde tem que andar com roupa rasgada, onde tem que andar com pano de saco. A Bíblia não coloca o rico nem o pobre acima um do outro. Tem a ver com o nosso coração. Houve uma época, no meu ministério, com certeza o pastor Marco já passou por isso. Teve uma época, troquei de carro, eu tinha um Uno velho, literalmente caindo aos pedaços, ele alagava, se eu passasse na água, a porta não fechava, e eu nem sei como andava, porque vivia só na reserva. Aí um dia eu troquei de carro, saí de um 2004, fui para um 2008, eu acho. Eu era homem de Deus quando eu andava num carro caindo aos pedaços. Você já está entendendo o que eu estou falando? Eu era homem de Deus quando os irmãos tinham que empurrar meu carro. Eu era homem de Deus quando eu falava assim, está chovendo, eu preciso de alguém para me buscar. Aí, à medida que eu dei uma resposta de organização financeira, uma resposta de vida para a revelação que Deus estava me dando, e comecei a organizar melhor a minha vida, as pessoas começaram a falar assim, já subiu para a cabeça. A questão é a seguinte, enquanto as pessoas entenderem que pobreza e riqueza tem a ver com dinheiro, elas vão continuar nos avaliando pelo que temos e não temos, mas Deus sabe que o que temos e o que não temos pode nos fazer vaidosos se nós não temos Ele no coração. Sabe por quê? Tem muito rico que é humilde e tem muito pobre que é soberbo. Então tem a ver com o coração. Não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver em como eu encaro o que eu tenho. Então Jesus não está falando assim, a partir de agora, todo mundo aqui vai usar pano de saco, a partir de agora, todo mundo aqui vai parar de trabalhar, a partir de agora, não é essa a proposta. Não coloca o pobre acima do rico, a Bíblia não exalta a pobreza em lugar nenhum, a pobreza não serve de garantia para uma espiritualidade mais graúda. Não serve. Não quer dizer que é porque o cara mora no meio do mato, ele é mais espiritual do que quem mora num condomínio. Quem falou isso? A carne.
A própria carne nos faz olhar e fala assim, coitadinho dele, está lá no alto do monte, está chovendo, e o outro está no ar-condicionado. Acontece que quem está lá na chuva, às vezes está querendo que seja falado sobre isso mesmo, sobre ele. E a recompensa dele é esse comentário. E aquele que está aqui, não está nem aí, continua servindo no anonimato, continua ajudando um monte de gente sem ninguém ver, abre a casa dele para a célula. Aí eu te pergunto, quem está mais conectado com Deus? É paradoxal ou não é? Então Jesus está nos ensinando aqui, irmãos. O que a pastora Gal orou aqui é a oração que eu faço lá na Barra da Tijuca. E Deus já me falou que vai ter bilionário lá na nossa juventude. Eu não tenho dúvida, só estou esperando. Eu não tenho dúvida que um cara vai fazer um aplicativo lá, que vai começar uma empresa unicórnio lá. Eu não tenho dúvida nenhuma. Só estou esperando. Milionário já tem. Milionário já tem. Alguns. Tem muito jogador de futebol lá com a gente. E quem não era, vai ficar. Um cara que está jogando no Bangu, vai arrumar um time grande. Por quê? Nós estamos orando para que Deus, a partir da revelação que Ele nos dê, enxergue em nós uma resposta de comprometimento, de crescimento. De crescimento. Nós não estamos brincando de ser cristãos, nós entendemos que o próximo nível, ele acompanha muitas bênçãos, ele acompanha muitas respostas. E agora, o que Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte, eu não estou fazendo um convite a uma espiritualidade visível. E nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. Santidade não é estética. Santidade não é roupa, santidade não é cor de cabelo, santidade não é vocabulário cristão. Tem uns caras que é difícil entender, né? Eu sou cristão desde 97, mas tem uns caras que eu não entendo ainda. Vai conversar com o cara fala tanta coisa, tanto jargão evangélico que você fala assim, traduz aí, irmão, pelo amor de Deus. Não estou entendendo tudo que você fala, não. Santidade não é estética, mas se revela na nossa estética. Jesus está dizendo, olha, não tente me convencer se esvaziando por conta própria. Permita que eu te esvazie. É esse o tipo de pobreza que eu quero que o meu povo adquira. Uma vez eu conheci uma moça, ela tinha um cabelo muito bonito, ela era loura, tinha um cabelo até aqui embaixo. E ela doou o cabelo dela para a igreja. Nós éramos jovens. Todo mundo achava ela bonita e tudo, cabelão legal. Ela tinha um estilo muito maneiro. Ela doou o cabelo, não foi nem para a nossa igreja. Apareceu com o cabelo curtinho um dia. E nós falamos assim, pô, que legal, doou o cabelo. A pior coisa que ela fez foi ter doado aquele cabelo. Aquilo gerou uma soberba nela. Aquilo gerou uma barganha com Deus. Era meio como se Deus fosse obrigado a abençoá-la depois que ela entregou o cabelo. Era melhor ter permanecido com o cabelo grande, porque foi quase como se Deus tivesse pego um empréstimo com ela e ela fosse agiota. Estava cobrando mais do que recebeu. Então existe um tipo de pobreza que nós não podemos construir. Existe um tipo de pobreza que eu não posso maquiar. É humildade. É pé no chão. Acessibilidade. É coerência. É olho no olho. É igreja. Diante disso, como posso me ver pobre se eu fui ensinado que eu tenho que ter tudo? Pelo mundo, eu fui ensinado a ter tudo. Mas Deus me ensina desde o Gênesis que Ele entrega tudo. O mundo me falou que eu devo acumular. E Deus, lá no Gênesis, já está entregando tudo. Tanto é que a primeira conversa que Ele tem com Adão e com a Eva é o seguinte, isso tudo é seus, façam bom uso.
Administrem. Não deixe que falte para o outro. Cuida bem. É para vocês. Deus sempre compartilha. Então a nossa vida é sempre um convite a compartilhar o que Ele entrega em nós. Quantos estão dispostos a ter uma vida de compartilhar? Amém. Essa bem-aventurança nega qualquer possibilidade que eu e você possamos realizar algo em Deus por nós mesmos. Está me dizendo o seguinte, olha, o que você tem te trouxe até aqui. E talvez Deus esteja falando com alguém aqui nessa noite. Esteja falando, olha, muito legal, Vila Velha te conhece porque você é um grande empresário, Vitória te conhece porque você vem de uma família muito especial aqui. Mas deixa eu te falar, o que eu tenho para você, as próximas fases, os próximos passos, você vai ter que deixar isso de lado e vai ter que ser reconhecido como meu filho. O próximo nível que eu tenho para você, não é que eu vou desvalorizar isso tudo aí, eu honro isso tudo, mas somos nós dois, então segura na minha mão e confia em mim. Deixa eu te levar. Quando nós confiamos, e acabou. Cheguei ali, encontrei o Pedro, filho do Marco, falei, dá a mão aqui, vem andando comigo. Quando confia, a gente dá a mão para o outro e anda. Quero te perguntar, você tem dado a mão para Jesus sem saber para onde Ele vai te levar? Porque se eu sei para onde Ele leva, não é confiança, é segurança. Dá a mão aqui, para onde eu estou indo? Sei não, para onde Deus levar. Ah, mas é lá para a Síria. Amém. Mas que é isso, cara? Está me levando lá para os ribeirinhos, eu queria ir para Paris. Você falou que estava com Deus. Então vamos. Quando nós entendemos que na mão dele tem tudo que eu preciso, eu aceito tudo que ele tem, ainda que seja dor, ainda que seja desconforto, ainda que sejam más notícias. E aí ele mesmo me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Chega um momento que eu entendo que tudo que ele tem é bom, é perfeito e é agradável. E é nesse momento que eu começo a entender mais algumas coisas e algumas escamas começam a cair dos meus olhos. E diante dessa direção, é impossível pensar que o Evangelho é como uma ficha de academia que qualquer um pode pegar. Já viu essa ficha de academia que você baixa na internet, o cara vende lá R$15, plano de hipertrofia. Aí você compra lá R$15. O cara não avaliou seu metabolismo, não avaliou sua gordura corporal, não avaliou sua altura, não sabe nem seu nome. Ele só te vendeu uma ficha. E você acaba fazendo, porque não exige nada de você. Só um R$15, R$12, R$9. Não é assim com o Evangelho. Eu não posso pegar a palavra e utilizar como se fosse uma ficha de academia. A palavra não me exige um boleto, a palavra não me exige uma transferência, a palavra não me exige um Pix. Para vivê-la, a palavra me exige tudo, irmãos. A palavra me exige tudo o que eu chamo de meu, para viver tudo que eu sei que é dele. Então o Evangelho não é um programa que qualquer um pode abraçar. Abraça quem foi convencido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Abraça quem reconhece que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Abraça quem se arrepende dos pecados. Abraça quem entende que em Jesus nós somos mais que vencedores. Abraça quem entende que por aqui nós somos peregrinos. E a nossa morada é além daqui. Então, pensamos no próximo nível dessa forma. O que eu vivo por aqui é peregrinação. O que eu vivo além daqui é a minha habitação. Existe algo inédito, existe algo novo, existe algo mais profundo. Toda dor por aqui é passageira, toda dor por aqui desaparece, toda dor por aqui um dia passará, porque nós não somos daqui. Temos um novo nível nos aguardando aqui e além daqui. E requer muito de nós.
Não é fácil abraçar o Evangelho sem que tenha existido qualquer transformação em sua pessoa. Muitos admiram o Evangelho, mas não se permitiram ser transformados pelo Evangelho. Muitos acham legais, cheio de vídeo bem produzido aí na internet. Tem cara que nem é crente e fala da Bíblia. E fala bem. Por que fala bem? Porque teologia qualquer um estuda. Porque comentário bíblico qualquer um compra. Agora, a Bíblia diz que os sinais acompanham os que creem. Não basta só admirar, é necessário crer. A criatividade impressiona, as nossas performances impressionam, mas a Bíblia diz que só unção quebra o jugo. É nesse lugar, é nesse nível que nós precisamos estar, o nível da unção, que quebra o jugo, que bota o diabo para correr. Quando nós chegamos, o diabo corre. Vê um homem de Deus e tem uma mulher de Deus, tem um homem de Deus, deixa eu ir embora, acabou para mim, já era. Nós estamos orando por isso. Nossa juventude no Rio de Janeiro tem orado por isso. Eu quero te convidar, se você sentir no seu coração, orar por isso mesmo. Orar pelo quê, pastor? As pessoas sentirem a presença de Deus só de você passar. Nós estamos querendo chegar nesse nível. E é real. De passar pelo hospital assim, ó, entrar num quarto, mas no outro quarto a pessoa fala, ó, tem poder de Deus fluindo aí, ó. Tem algo diferente rolando aí, tem um negócio aí. De estar orando no prédio, lá no seu quarto de oração, e seu vizinho falar, ó, peraí, mudou o clima aqui na minha casa. Eu creio. E tenho orado por esse nível na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa e na vida da juventude que eu pastorei. Mas isso só é possível se nós nos permitirmos ser tratados e trabalhados por Ele. Eu quero partir para os últimos pontos dessa mensagem. Diante dessa direção, é impossível uma pessoa abraçar o Evangelho só de forma que o admire. É impossível. Se você veio aqui porque você admira o Evangelho, que legal que você veio, cara. Que bom que você está me dando o privilégio de falar com você. Que bom que você está nessa igreja linda, mas deixa eu te falar. Para de admirar, começa a viver, porque é muito melhor. É muito melhor, cara. Eu te garanto que é muito melhor. Que bom que você está lendo, que bom que você está ouvindo pastores, que bom que talvez você está indo na célula, mas para só de achar legal e começa a transformar num estilo de vida integral para você. É necessário. O Evangelho é para quem? É para esses que com as mãos vazias, todos os dias, batem na porta de Deus e dizem, Pai, o que o Senhor tiver para esse dia eu quero. Você consegue entender? O que Jesus está dizendo sobre bem-aventurados os pobres está totalmente ligado ao que eu tenho nas minhas mãos. E se eu abro mão de qualquer coisa e bato nas portas dele todos os dias e falo, Pai, aqui não tem nada, eu dependo do Senhor para viver, significa que eu cheguei no lugar que eu deveria chegar, de dependência total. É por isso que Jesus ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É por isso que lá no deserto ele está nos ensinando, no maná, não precisa pegar mais do que você precisa não, porque vai ter sempre o necessário. Não precisa acumular, porque eu não quero que sobra. Na espiritualidade é assim. Jesus não quer uma espiritualidade pomposa, agressiva, acusadora. Jesus espera que esse esvaziar gere em nós uma amizade agradável, legal, comunicativa, atraente. Uma espiritualidade que agrega, não que afasta. A célula que multiplica é uma célula acolhedora, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A célula que faz o visitante se sentir em casa. E foi assim quando eu fui na igreja pela primeira vez. Eu era um visitante na mesa, Jesus me colocou sentado do lado dele. Quando nós somos agregadores, nós só ganhamos. Nunca perdemos em fazer pelos outros o que Jesus faz por nós. Jesus está se referindo
aos humildes, esses que não exibem o espírito do mundo, pomposo, vaidoso, competitivo, acumulador. Ele diz pobres no sentido que não dependem das riquezas materiais, estão com as mãos vazias à disposição de Deus. Se Ele deu, amém. Se Ele não deu, amém. Se a casa é legal, amém. Se ainda não é legal, amém. Eu lembro uma vez quando eu recebi meu primeiro salário. Eu peguei aquele dinheiro, dei meu dízimo. Eu falo isso sempre, nos momentos de dízimo e oferta, para desafiar o jovem mesmo. Peguei o meu primeiro salário e falei, Deus, um dia, o meu dízimo vai ser maior do que esse salário. E quando eu falava isso para o pessoal lá do meu bairro, o pessoal falava assim, que isso, você está doido? Eu falei, não, cara. Ele falou, não, vai subir na cabeça. Eu falei, que isso, cara? Tá doido? Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidade, Deus me deu sagacidade, Deus me deu uma perspicácia para aprender que... Eu falei, mais que vocês são tudo... Fica tudo aí, ó, que se demora 2 horas para aprender, 5 minutos eu peguei, botei vocês para correr. Se eu não fizer isso, glorificar a Deus, o pecador sou eu. Se isso não apontar para Deus, o pecador sou eu. Mas quando eu fiz essa oração, o meu desejo não era ter uma espiritualidade agressiva. O meu desejo era ter uma espiritualidade inspirativa, onde Deus me entrega e eu consigo render mais do que renderia por mim mesmo. E eu permito Ele participar de tudo na minha vida. Eu permito Ele estar inserido em todos os meus dias. E eu me esvazio ao ponto de falar, Deus, se der certo, amém. Se não der certo, amém. Se fluir, amém. Se não fluir, amém. Se não tivesse acontecido, eu estaria do mesmo jeito que estou hoje diante dele. Nós não dependemos de respostas materiais para ter a certeza de que Deus é real. Nós não dependemos de evidências para ter certeza de que Ele faz maravilhas no nosso meio. Está se referindo a esses que estão dispostos a crescer diante de uma revelação, não dos homens, mas espiritual. É pobre no sentido de que as riquezas do mundo não fazem ele se esquecer de que Deus é provedor. Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus. O que mais nós precisamos, além do reino dos céus? O reino dos céus é tudo. O reino dos céus é infinito, é incorruptível. O reino dos céus é infinito. O ladrão não rouba, a traça não corrói. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu tenho para vocês algo que homem nenhum pode construir. Eu tenho para vocês algo que vocês não podem arquitetar. Permaneçamos com as mãos vazias à disposição do que Deus quer colocar nelas. Expectativas podem ser frustradas, repaginadas, se estão diante de Deus. Sonhos e projetos. Às vezes a pessoa muda o curso da vida de uma hora para outra, vem falar comigo e fala assim, Deus pediu. Amém, filho, Deus pediu, só faz. Só faz. Mas vai mudar tudo. Deus falou, está falado. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu gosto da oração de Jesus, como eu disse, onde ele pede o pão de cada dia, e eu quero estar assim, sempre batendo na porta de Deus, pedindo o alimento de cada dia. Pai, o que o Senhor tem para esse sábado, eu quero. Pai, o que o Senhor tem para esse domingo, eu quero.
Pai, o que o Senhor tem para segunda-feira, eu quero. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Bater na porta dele. Pai, eu estou aqui mais uma vez, eu estou com a mão vazia. O que o Senhor tem para mim? Eu quero. Ainda que mude a minha rota de vida, ainda que mude minhas amizades, ainda que mude a minha visão de mundo, eu quero o que o Senhor tem para mim. Existe uma clara distinção entre dois reinos aqui. O que Jesus está falando aqui deles é o reino dos céus, mas até então eles buscavam o reino dos homens. Tem uma clara distinção. E vamos lá. O reino de Deus é o reino aonde eu quero estar. Mas o reino dos homens é o reino aonde eu estou. No reino de Deus, eu compartilho. No reino dos homens, eu acumulo. No reino de Deus, eu perdoo. No reino dos homens, eu me vingo. No reino de Deus, eu abraço. No reino dos homens, eu acuso. No reino de Deus, reconciliação. No reino dos homens, rebelião. No reino de Deus existe amor. No reino dos homens é olho por olho e dente por dente. Sim, no reino de Deus existem famílias que se perdoaram. No reino dos homens existem famílias que se orgulham de estar distante uma das outras. No reino de Deus, nós sorrimos e somos como crianças. No reino dos homens, nós não queremos sorrir como as crianças sorriem. No reino de Deus, nós esquecemos de quem somos e vivemos como Ele quer. No reino dos homens, nós nos comprometemos a viver como os outros querem que vivamos. Existe uma clara distinção. E a pergunta que fazemos é: o próximo nível te insere no reino dos homens ou no reino de Deus? Te aproxima do reino dos homens ou do reino de Deus? Com as mãos vazias, estamos batendo nas portas do rei, dizendo: o teu reino é eterno, e é aí que eu quero morar, é aí que eu quero ficar, é nessa mesa que eu quero me assentar, é do teu pão que eu quero comer. Eu abro mão dos manjares do mundo, estou satisfeito com o seu pão. Eu abro mão do churrasco do diabo, estou satisfeito com o pão seco que o Senhor me dá. Eu abro mão das delícias desse mundo e satisfeito serei se apenas me tocares. Alguns podem olhar e falar: está perdendo a juventude. Alguns podem olhar e falar assim: o que está fazendo na igreja sábado? Está se aproximando do reino dos céus. Está se aproximando da casa eterna. Viver o evangelho é contracultural. Um monte de jovens fazendo um monte de coisa. Um dia eles vão parar de fazer. Um dia eles vão parar de fazer. Eu tenho um exercício espiritual comigo. Não sei se eu já falei aqui. Toda vez que eu passo por um jovem, por um adolescente, onde quer que eu esteja, no meu espírito eu oro: Pai, um dia vai estar na igreja. Um dia vai se assentar no meio de uma juventude, vai estar numa célula. Onde quer que eu passe. Eu já vi milagre acontecendo assim. Já passei no shopping, orei assim, vi um grupinho de adolescente. Pai, podia estar na igreja. 2 meses depois, eu via na igreja. Irmãos, o reino dos céus permite viver na rotação dos céus. É o próximo nível. É uma rotação diferente, irmão. Eu não sei se você quer viver desse jeito não, porque nós começamos a enxergar diferente. Sabe por quê? Nós olhamos pro cara que o médico falou que vai morrer e falamos: não vai não. Nós olhamos pro casamento que está acabando e falamos assim: Deus restaura. Nós olhamos para a criancinha, igual um dia o cara mandou uma mensagem para mim aqui, falou assim, ela tinha 2 anos, uma bactéria no coração dela, falou assim: pastor, o médico falou que não dá nem para fazer visita mais, porque ela vai morrer essa noite. Eu falei assim: então eu vou orar por aqui, coloca para a família e guarda essa oração, porque é testemunho. Eu deixei quieto. Passou uma semana,
O cara me mandou, falou assim, ó, a pequena Lué é um milagre, os médicos nem acreditam, mas ela já está em casa brincando. Tem coisa que nós só acreditamos quando nós estamos transitando pelo reino dos céus. Só conseguimos orar porque nós estamos no reino dos céus. O filho desviado, você olha e fala assim, não, vai voltar. Que isso? Está perdidão, está doidão no mundo, vai voltar. Mas que é isso? Está todo mundo vendo o que ele faz, mas não vê com meus olhos. Não vê como eu vejo. Não ora como eu oro. Não vive como eu vivo. Não depende de Deus como eu dependo. Você está dependendo de respostas. Eu estou batendo na porta ali e estou falando assim, ó Deus, o que o Senhor quiser para mim, eu quero. O que o Senhor dizer que tem para mim, eu aceito. O mundo não admira, o mundo despreza a humildade. O que o mundo diz é acredita em si mesmo. Mas o que a Bíblia diz é que o coração do homem é enganoso. Todo dia alguém chega e fala assim, pode acreditar em você, se eu acredito em mim, meu, pior coisa que eu posso fazer. Ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo igualmente pecador. Mas eu quero ver a face de Deus. O que o mundo propõe é justamente o contrário. O que dizem é para acreditar no que você carrega. E a Bíblia diz acredite no que Deus é. Fazem muitos acreditarem que neles existe tudo que eles precisam para vencer. No mundo, as pessoas tentam conexão através do sucesso. No reino de Deus, as pessoas se conectam a partir do esvaziar. Tem gente que só se conecta pelo sucesso. Fiz isso, fiz aquilo, tenho isso, tenho aquilo. Mas no reino dos céus, maior é quem serve. No reino dos céus, quem entrega nunca volta para casa com as mãos vazias. No reino dos céus, não é forte quem tem muito. No reino dos céus, os últimos serão os primeiros. Bem-aventurados os pobres em espírito. Muitos estão pensando que vão estabelecer o reino de Deus no mundo com práticas mundanas. Aqui, nós não estamos considerando homens frente a frente com homens, mas nós consideramos homens frente a frente com Deus. Quando eu dependo dele, eu não estou mais frente a frente com o meu chefe. Eu honro meu chefe, mas minha vida não está na mão do meu chefe. Eu vou estudar para o concurso, mas minha vida não está na mão daquele concurso. Agora nós não estamos falando mais de homens frente a frente com homens. Nós estamos falando de homens frente a frente com Deus. Esse é o reino de Deus. Quando eu já não estou na mão de ninguém. Quando eu já não estou sujeito a nenhuma intimidação humana. Quando eu já não estou sujeito a nenhum tipo de abuso espiritual, por assim dizer. E eu digo, olha, morrer para mim é lucro. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Já morro todo dia. Todo dia eu me despeço do que eu fui. E começo a ser quem Ele quer que eu seja. Todos os dias. Eu estou disposto a recomeçar, eu estou disposto a depender dEle. Todos os dias eu vou bater na porta e pedir o pão nosso de cada dia. É o reino dos homens. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles já não estão reinando nesse reino. O reino dos céus é de quem olha para si e se vê cada vez mais dependente de Deus. O reino dos céus é de quem confia na suficiência de Jesus para nossa redenção e salvação. O reino dos céus é de quem não acumulou riqueza para si, mas se lembrou dos que precisavam. O reino dos céus é de quem sabe que pode bater na porta de Deus com as mãos vazias, porque Ele sempre tem tudo o que eu preciso. Pobre não é miserável, pobre é humilde no reino dos céus.
É impossível avançar cheio de excesso de bagagem. É impossível correr para ele se o peso dos nossos materiais humanos nos impedem de acelerar. É impossível chegar no próximo nível se nós estamos satisfeitos com esse reino. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Existe uma diferença entre depender sempre dos homens e confiar sempre em Deus. Chegado o momento de virar uma chave, aonde nós acreditamos sim, que pessoas transformadas por Deus fazem coisas boas. Mas nós acreditamos antes de tudo que o Deus que transforma faz sempre coisas boas. É chegado o momento de transitar por esse lugar, onde milagres são comuns. E o que é um milagre? Abraçar quem não se abraça. Falar com quem não é ouvido. Estender a mão para quem está só. Mas milagre também é um coração de pedra se transformar num coração de carne. Milagre é o vaidoso pedir perdão. Milagre é o vingativo pedir desculpa. Milagre é o pecador dizer arrependido estou. E isso nos aproxima do reino dos céus. Vai chegar um momento que nós vamos exalar tanto esse perfume que flui desse reino, que todos vão querer ir para mais perto desse reino. Mas até lá, que venha o rio de Deus sobre nós e leve embora toda impureza, todo acúmulo, tudo que nos impede de ser quem Ele quer que sejamos. Talvez o convite seja para acumular. Mas o que Jesus está pedindo é para entregar tudo. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos onde você está. Pode ser que Deus tenha falado com você nesse momento. Pode ser que a sua espiritualidade não seja humilde. Pode ser que a sua espiritualidade não seja pacificadora. Pode ser que as experiências que você tem com Deus se transformem em espadas que ferem. Pode ser que as promessas que Deus tem para você te transformarem em uma pessoa diferente da que Deus quer que você seja. O que Ele está dizendo é o seguinte: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que recebem e continuam sendo quem eu quero que eles sejam. É um dia de deixar para trás o que te prende no agora e se esvaziar para viver o inédito de Deus. Mais perto, mais próximo do reino dele. Mais perto e mais próximo do reino dele. Então quero te pedir para orar, para que o próprio Espírito Santo te revele se algo no seu coração precisa ser alterado. Se algo no seu coração precisa ser transformado, se algo no seu coração precisa receber algo novo. Talvez você era líder de célula, virou supervisor, mudou sua cabeça, cara. Talvez você era ministro, virou pastor, mudou sua cabeça, cara. Talvez ganhava X, está ganhando 2X, mudou sua cabeça, te afastou de Deus. O que Deus está falando é o seguinte: olha, continua dependendo de mim, como você dependia nos primeiros dias. Continua me buscando como você buscava quando eu te chamei pelo nome aquele dia. Eu tenho coisas novas para você, mas continue como criança, meu filho. Comece a orar. E eu creio que o Espírito Santo traz renovo, traz libertação e traz fôlego novo para a caminhada. Quero te pedir, se você sentir no seu coração, seja você quem for, visitante, líder, supervisor, membro, se você quer receber uma oração para começar o próximo nível
dependendo de Deus, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Pode vir, se sentir, se ajoelhe, faça o que Deus pediu para você fazer aqui. Sim, Senhor. Chega um momento que não dá mais para olhar para trás. Principalmente quando enxergamos tua face como um tesouro. Principalmente quando a tua voz fala mais alto do que outras vozes. Principalmente quando o teu coração bate mais alto que o nosso. É nesse momento que nós nos rendemos, é nesse momento que nós nos despedimos das nossas carroças. É nesse momento que nós aceitamos viver na tua dependência. É nesse momento que os nossos sonhos são despedaçados e os teus sonhos são reconstruídos em nós. Então, em nome de Jesus, renova o fôlego de cada irmão e cada irmã que está aqui, Pai. Traga fôlego novo, traga visão nova, traga um nível novo, traga o inédito do Senhor para essas vidas, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que podem ter chegado com muitas coisas nas mãos, mas estão colocando aos teus pés. Então, em nome de Jesus, aceite esse sacrifício, Pai. E enche esse coração de amor, esse coração ferido, talvez, abatido, talvez. Nós acreditamos que o Senhor restaura, transforma e coloca de pé quem está caído. Nós acreditamos que o Senhor transforma o vingativo em amoroso. Acreditamos que o Senhor faz pacífico quem era agressivo. Acreditamos que o Senhor faz pai quem foi órfão a vida inteira. Acreditamos no teu poder, Espírito Santo. Acreditamos que o Senhor renova ministérios nessa noite. Acreditamos definitivamente em um caminhar acompanhado de milagres, de sinais e de maravilhas. Acreditamos em ministérios fortalecidos, células cheias do teu poder. Acreditamos em jovens, em adolescentes exalando o teu Espírito Santo. Então venha, Santo Espírito, venha tocando, venha enchendo, aquecendo, queimando corações. Porque se chegou cheio de algo, Pai, está colocando aos teus pés. Se chegou cheio de algo que impedia, Pai, está abrindo mão. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta, a sua revelação. Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se você puder, erga suas mãos, comece a clamar por mais de Deus nesse lugar. Comece a pedir por uma onda do Espírito Santo que renova e que nos aproxima dele. Comece a pedir em nome de Jesus. E talvez se você não tiver força, simplesmente desfrute desse lugar onde o Espírito Santo baila entre nós, trazendo novidade, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo refrigério. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, faz mais uma vez o que só tu podes fazer. Ativar uma igreja para viver o sobrenatural. Ativar jovens para entrar nas universidades e dissipar as trevas. Levantar médicos, médicas, advogados e advogadas que vão fazer a diferença. Levantar pastores que vão pastorear na Colômbia, que vão pastorear no Paraguai, que vão pastorear nas Américas e que vão fazer a diferença, Pai. Vamos!